Salve, salve família bugrina! Tudo bem com vocês? No final de semana do dia 19 e 20 de novembro, eu abri a caixinha de perguntas do Instagram e estou aqui para poder responder as perguntas dos nossos seguidores. Então vamos lá, nossa primeira pergunta aqui, qual a sua opinião sobre o Mozart? Cara, Mozart, ele veio questionado, né, pro Guarani, apesar de ele ter feito aí boas campanhas com o CSA, mas o cara chegou numa péssima fase do Guarani e foi um dos responsáveis por salvar o nosso time do rebaixamento. Mozart teve 23 jogos, 11 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, com aproveitamento de 55%. Ele tem um contrato até o final do Paulistão, então assim, eu acho que tem que renovar. Esse é o tempo para poder definir se ele vai continuar ou não no clube, né? Eu não acredito que ele vai seguir no Paulistão sem um acordo firmado. Temos outras perguntas aqui relacionadas ao mesmo tema, né? O que você acha do elenco sendo montado para o próximo ano? O que você achou dos jogadores que vão sair e os novos que talvez vão entrar? Versão, o que você acha do Chico vir para o Guarani? Quais suas expectativas para a próxima temporada? E você vê com bons olhos essas contratações vindas do CSA. Então aqui no modo geral a gente vai falar de contratações, né? Saídas, renovações, reforços. Então vamos lá. Quem aqui que já tem sua saída definitiva, né, do Guarani? Ronaldo Alves, zagueiro, provavelmente vai para rodoviária. Ferroviária, né? Marcinho já acertou com o Criciúma. O Edson Carioca com o Botafogo de São Paulo. Maxwell, a Chapecoense estava querendo ele. O Índio acertou com o Operário. O Arthur Gazzi, goleiro, já acertou com o Botafogo da Paraíba. Iago, Silas e Lucas Ramon também saíram. De todos os demais, acho que alguns aí tiveram sua oportunidade, outros nem tiveram oportunidade e não contribuíram. Tem uma galera aí que contribuiu, mas já está há muito tempo no clube, então é bom essa saída para eles respirarem novos ares. Reforços, Chico do Juventude, né? Já falaram, né? Um tempo aí do Chico do Juventude, mas ele é um cara que pretende ficar na Série A, mas eu também acho que não tem esse futebol todo aí para poder ficar na Série A. O Chico é um meia habilidoso, ele gosta de driblar, né? Corre bastante, mas ele foi pouco eficiente, pelo menos em números no Juventude, né? O Juventude que foi rebaixado. Ele fez 2 gols e 3 assistências. O Tony, goleiro do Vila Nova, fez 36 jogos na temporada 2022, assumiu a titularidade na 8ª rodada da Série B, no lugar do Georgimi, que também jogou aqui. Jogou uma vez só, né, e tomou um frango e nunca mais teve oportunidade. O Tony jogou em outros 5 times de Goiás, atuou 5 anos em Portugal, e conforme a avaliação dos jornalistas, ele foi importante na luta contra o rebaixamento, mas falhou no último lance na final da Copa Verde, né, que foi logo em seguida ao término da Série B. Então a torcida do Vila Nova, eu vi alguns comentários aí meio que tá agradecendo a saída dele. Segundo a avaliação dos jornalistas, no geral ele é um bom goleiro, mas que às vezes se desliga nos jogos e deixa a desejar na parte técnica. Então é meio estranho, né? Aquela situação assim, eu não quero falar mal do cara, mas também não vou falar muito bem, né? Não quero queimar muito o cara, né? Tanto que diz assim, ó, tem uma saída estranha do gol, seu ponto forte é agilidade. Então assim, é estranho. Fábio Alemão, zagueiro do Sport, jogou no Operário também. Assisti um vídeo dele aqui. O empresário dele é o Márcio Pittencourt, tem bom relacionamento com a diretoria do Guarani. Ele joga de lateral direito também, gosta de sair jogando, tem saídas longas, com lançamento, tem boa presença ofensiva, marca gols de cabeça. Vi os vídeos dele aqui, gostei. Acho que seria um bom reforço para o Guarani.
E aí os caras aqui que tá praticamente certo com o Guarani, né? Além do Tony. Lucão, zagueiro do CSA, jogou no São Paulo também. Eu vi assim, as jogadas deles, ele se antecipa bem, né? As jogadas defensivas. Assim, não vi mais nada além de brilhar os olhos, assim. O Lucas Marques, lateral direito, CSA também. Eu já gostei dele, cobra bem faltas, ele é um lateral bem ofensivo. Muitas jogadas perigosas do CSA saíram do pé dele, então eu acho que é um bom reforço aí. Lima, meia da Chapecoense, não vi nada demais. Pode ser um cara que ele pode ser usado para poder liberar espaço para a criação de outros jogadores, né? Mas ele como um meia de fato, cara, eu não achei ele um meio campista assim que assume o meio campo, entendeu? Eu achei que ele gira muito, não vai para cima, não gostei do que vi do Lima. Derek, outro meia da Chapecoense, esse sim eu já gostei mais. Parece ser um meia bem ofensivo, aparece na criação, assume a responsabilidade do meio de campo, né? Que eu gostaria de ter visto nos materiais do Lima. Chuta bem de fora da área e pode ser um cara aí que ajude no nosso meio de campo. Aí outros nomes aí apareceram, né? Alan Santos, zagueiro e volante do Vitória. Giovani, volante do CSA. Gabriel, meio-campista do CSA. Lucas Barcelos, atacante do CSA. Matheus Lucas, atacante do Londrina. Esses aí eu não consegui ver material, né? Mas aí, como a gente pode ver, um pacotão aí do CSA. Teve dedo aí do Moser, né? Não tenho certeza se eles fizeram parte das boas campanhas que o Moser fez pelo CSA, mas é aquela coisa, né? De um modo geral, todos esses aqui que estão vindo para o Guarani são verdadeiras apostas. E ultimamente no Guarani, o Guarani só vive disso, de apostas. Então, vamos ver se vai dar certo dessa vez, né? No começo do ano não deu muito certo. Na janela que abriu, o Guarani teve muita sorte com o Yuri e com o Jamerson, né? Jogadores aí de Série A3, Campeonato Paulista, e Série D do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente não pode julgar esses caras aí. Ah, mas tá vindo de time rebaixado, Chapecoense. Ah, mas tá vindo de time rebaixado, CSA. Cara, o Guarani também era um time praticamente rebaixado e deu a volta por cima. Então esses jogadores aí foram rebaixados, mas eles podem dar a volta por cima aqui no Guarani também. Então, vamos ver. É lógico que a gente quer cara assim que nos dê certeza, né, e confiança. Mas, ultimamente, o Guarani não tem feito isso, né? Trazer nome assim de peso. Então, apostas. Renovações do Guarani. Kozlinski, renovado até o final do ano. Teve suas falhas, mas teve seus méritos também. É um bom goleiro. Acho que foi acertada aí a renovação. Jamerson fica mais 3 anos no Guarani. O Guarani comprou 50% do passe dele. E contratos aí a vencer em 2023. Bruno Miranda estava insatisfeito. O Yuri tem contrato até 30 de abril. Tá aquela situação se ele vai renovar ou não. Ele despertou interesse aí de time da Coreia do Sul. Em dezembro aí a gente vai ter as notícias, se vai ser, se vai ficar ou não, quais serão os primeiros reforços. Giovanni Augusto tem contrato até o final do Paulistão. O Isaac, vínculo encerrado, tem interesse em jogar a Série A, mas eu acho que ele não vai ser aproveitado no Grêmio, vamos ver aí. Derlan também tem um ciclo encerrado. Rodrigo Andrade, um dos maiores salários do Guarani, parece que não vai ficar também. João Vitor tem contrato com Vitória até o final de 2024, ganha menos de 20 mil por mês. E o Vitória, que subiu da Série C para a Série B, vai querer ele. Então,
Vamos ver aí se o Guarani consegue fazer uma boa oferta para poder trazer ele pro Guarani, né? Então, como eu disse aí, os reforços serão oficializados na primeira semana de dezembro, assim como as renovações, né? Então, vamos aguardar. Mais perguntas aqui. Metas para 2023, o que você acha do Guarani para 2023? Meu palpite é que o Guarani ganha a Série B do ano que vem. Guarani campeão paulista. Cara, metas de 2023 é o quê? A gente sempre pensa em avançar de fase no Campeonato Paulista e subir para a Série A. Eu não posso dizer que o Guarani vai ser campeão brasileiro na Série B, se eu nem sei o time que vai ter, né? Então, a partir do Campeonato Paulista que a gente consegue ter mais ou menos uma visão do que vai ser a Série B. Também não posso falar que o Guarani vai ser campeão paulista se nem sabemos qual é o time que vai entrar em campo. Desejo muito que o Guarani seja campeão paulista, né? Eu fico até me perguntando, nossa, o Guarani é um time tão tradicional, disputou 3 Libertadores, ganhou um Campeonato Brasileiro de Série A, ganhou um Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, chegou em outras 2 finais de Campeonato Brasileiro, não tem um Campeonato Paulista, né? E disputou só 2 finais de Campeonato Paulista e uma mais recente, 2012. Então, eu às vezes até fico me perguntando, nossa, o Guarani já deveria ter um Campeonato Paulista, né? E eu acho que a diretoria tem que entrar com esse pensamento de ganhar o Campeonato Paulista, porque tantos anos aí a gente viu o time do interior chegando na final, chegando na semifinal. Se o Guarani, mantendo aí a base que deu certo aí nas últimas rodadas da Série B, fazendo alguns reforços pontuais, não pode inchar, né, esse elenco, mas trazer bons reforços, dá para pensar grande. O Mirassol também chega bem. Cara, agora a gente tem que ter uma visão ampla. Vamos jogar para ganhar. O pensamento é esse, tem que jogar para ganhar. Mais uma pergunta, o que você acha sobre nós sempre batermos na trave para subir, mas nunca subimos realmente? Olha, cara, desde quando o Guarani voltou para a Série B, o único ano que ele disputou para subir foi em 2021. Durante todo o campeonato, o Guarani sempre esteve presente entre os 10 primeiros colocados, sempre beirando ali o G4, mas todos os outros anos lutou para não cair, né? O fato do Guarani começar um campeonato bem e depois cair de rendimento, isso não é bater na trave. Bater na trave é do início ao fim, lutando para subir e não conseguir subir. Para mim, isso foi em 2021. Os outros anos foi um sobe e desce, que mais se preocupou em não cair do que de fato subir. Então, desses anos que o Guarani disputou a Série B, desde 2017, só lutou para subir em 2021. Mais uma pergunta agora sobre o Paulistão. Estreia em Santo André. Vamos lotar nosso espaço para começar com uma energia diferente. Concordo e convoco toda a torcida a estar presente em Santo André. Eu só estive uma vez em Santo André, foi em 2009, campeonato que o Guarani foi rebaixado, Campeonato Paulista. O Guarani perdeu de 2-0. Fernando Gaúcho perdeu um pênalti, chutou no travessão. Diziam na época que ele até fez de propósito, né? Tava aí um relacionamento meio conturbado aí com diretores do Guarani. E certeza que eu vou estar nesse jogo aí. Vai ser final de semana, pertinho de Campinas. Então a torcida do Guarani tem que se fazer presente para poder... É muito importante o Guarani iniciar um campeonato vencendo, né? E o Campeonato Paulista é um tiro curto, então, cara, tem que pontuar bem nessas primeiras rodadas para poder ficar tranquilo nos últimos jogos, que dessa vez vai ser o contrário, né? No ano passado, nesse ano de 2022, a gente começou com 4 pedreiras e agora no final do campeonato que a gente vai ter alguns adversários aí meio complicados, né? Tanto que vai encerrar a primeira fase contra o Palmeiras, né? Então a gente tem que estar já definida a nossa situação na última rodada. Então vamos lotar aí o Bruno José Daniel, torcida.
E a última pergunta, por que Nazário não volta? Não teria lugar no time? Não, porque o empresário dele é o Nenezini, então sem chance. Beleza, torcida? Essas foram as perguntas que foram enviadas no Instagram. Agora eu respondo aqui no YouTube. Peço aí novamente a sua força. Curta, compartilhe, comente aqui o que você acha de tudo que a gente conversou. Inscreva-se no nosso canal. Ajude esse canal crescer ainda mais no YouTube. Valeu? Tamo junto! Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Vai Brasil!